Glória a Deus, boa noite. Mais amor, com toda certeza Nosso lema não pode ser outro, né? Se o Evangelho não produzir mais amor na nossa vida, não estamos aproveitando absolutamente nada do Evangelho. E a gente sempre diz que isso é um desafio. Não é fácil, É complicadíssimo, mas nós cremos em milagres. E não há maior milagre na nossa vida do que amarmos mais. Estendermos a nossa capacidade, dilatarmos o nosso coração para amarmos mais. Isso é um milagre. Não é? Milagre não é pagar uma conta, milagre não é comprar um carro, milagre é conseguir amar mais. Isso é um milagre, você dilatar seu coração, não é? E fluir mais em amor. Eu quero saudar aqueles que estão com a gente: Isilda Antunes, o Drauzio Guima, a Irene, lembranças também a nossa querida Carol, Beatriz. Deus abençoe muito Sueli, que está chique, está lá em Madrid. Minha mãe está assistindo também. Marli Nunes também, Deus abençoe. Lourdes Gonçalves. Olha, Lourdes, deixa eu dizer algo para a irmã. Fez um sucesso aqui o áudio da irmã cantando. O meu irmão de Resende, que é uma outra cidade aqui, ele esteve com a gente nesse final de semana, ficou encantado. Ele quis que eu mandasse o áudio para ele. Você cantando lindamente, louvou o Senhor. Márcia Campos e Lu, Deus abençoe muito o casal aí. Sandra Regina, Deus abençoe. A mais estudiosa aqui do grupo é a Sandra. Quando ela não está na live, ela está na aula. O César Fogiato. Só tem gente chique aqui no nosso meio, né? Fogiato. Cara, para falar esse sobrenome, né? Exala nobreza, né? Deus abençoe aí todos os irmãos. E é isso. Nós vamos orar agora. Nós estamos iniciando a nossa semana, organizando a nossa vida espiritualmente para viver uma semana abençoada. A gente quer isso. A gente deseja a direção do Espírito Santo e a gente crê que a palavra do Senhor, ela nos ajuda a viver esse propósito, não é? Então eu te convido agora para você orar. Pensa na tua semana aí, tudo aquilo que você está sendo desafiado a cumprir, fazer, realizar nessa semana. Mas eu não quero que nessa noite você pense nisso com preocupação. Eu quero que você pense com fé. Porque agora o Espírito Santo vai começar a se manifestar nesse sentido na nossa vida, porque esse é o propósito aqui, que a gente seja direcionado para uma semana abençoada e vitoriosa na presença do Senhor. Pai, oramos a Ti, nesse tempo difícil, pedimos que o Senhor nos fortaleça, que o Teu nome seja engrandecido na nossa vida, Pai, que possamos ouvir a Tua voz, discernir que é o Senhor falando conosco e possamos viver nessa direção, nos aplicarmos à jornada proposta pelo Teu Espírito Santo. Age no nosso meio, age na vida de cada um de nós. Tu sabes aquilo que enfrentaremos essa semana e que o Senhor se antecipe falando ao nosso coração, dando a paz, mesmo que a gente não saiba tudo, que a gente confie em Ti e veja dia após dia a provisão do Senhor. Tira a ansiedade do nosso coração. Tira a tristeza que nos visita de vez em quando, querendo que a gente pare. Não, que nenhum de nós pare, que possamos avançar, que possamos ser fortalecidos, para que disciplinemos a nossa vida a práticas que tenham a ver com a Tua palavra, que cumpram a Tua vontade em nós. Manifesta a Tua glória no nosso meio, Pai. É o desejo do nosso coração. Visita-nos, toca-nos, age em nossos corações e mentes para que sejamos completamente voltados para Ti, para aquilo que tens para nós. Essa é a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Bom, eu quero ler com você um texto que está... Eu gosto muito desse texto.
eu acho que ele é um texto que sempre nos conduz a um caminho de vigilância, que nos ajuda muito para termos uma vida com Deus. É o primeiro livro dos Reis, capítulo 19, e eu vou ler o verso 11 e o verso 12. Tenha em mente, abra seu coração para algo. Deus fala. Deus fala conosco. Deus pode usar pessoas que nos ajudam, que são facilitadoras para ouvirmos a direção do Senhor, mas a experiência que Deus quer nos conceder é uma experiência individualizada, exclusiva, sob medida. E eu tenho muito interesse num final de domingo que o Senhor fale ao nosso coração, porque eu sei que a gente tem uma semana pela frente. E aí vamos precisar ouvir a voz do Senhor, porque eu sempre digo isso, quando a gente ouve a voz de Jesus, pronto. Está falado, e aí estamos direcionados, a gente se aplica em cumprir, em fazer valer a palavra que ele disse para nós. Aquilo que demandar a nossa participação, a gente vai fazer, mas dentro de uma direção. Eu adoro ser direcionado, é muito bom você ser dirigido, não é? Porque dirigir leva a gente a riscos que a gente não tem condições de prever. Agora, quando a gente é direcionado por Deus, que conhece os tempos, conhece o futuro, sabe do nosso coração, das nossas condições, é a melhor coisa que há, não é? Então eu quero te convidar nessa noite para a gente fazer essa leitura e uma breve reflexão nesse texto. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19, versos 11 e 12, eu tomo um pouco d'água. Disse-lhe Deus, sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo um ciclo tranquilo e suave. Deus faz o convite para que nós fiquemos numa posição em que possamos ouvir a sua voz. Se uma pessoa começa a falar com você e você começa a olhar o celular, eu tenho certeza que isso cria um desconforto para quem está falando. Ou se você está falando e você percebe que você não tem a atenção da pessoa com quem você está falando, é muito chato. Não é? Incomoda, constrange. Não é? É muito cruel com quem está falando não ter a atenção da pessoa que está ali para ouvir. Seja um professor, seja um pastor a pregar, seja um casal conversando. Não é? Então, eu acho que a primeira coisa a ser ajustada é justamente a nossa posição, porque eu já sei, baseando nossa aqui reflexão nesse texto, que há um convite. Sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Então tem alguém à partida que deseja falar e marca um encontro. Olha, você vai sair, ou seja, eu preciso me deslocar. Eu não posso ficar onde eu estou achando que Deus vai vir até onde eu estou. E eu não estou falando disso geograficamente, não. Eu estou falando da minha emoção, eu estou falando do meu coração, da minha mente, da minha disposição. Eu me volto para ouvir. Uma coisa que me interessa, eu aumento a televisão. Uma conversa que me interessa, eu peço licença à pessoa para poder ir para um lugar mais tranquilo porque eu quero ouvir. Então esse é o primeiro ponto. Se a gente leva uma vida que não leva em consideração a necessidade de dar atenção devida, a gente vai ouvir, mas não vai entender. Ah, eu ouvi fulano falando alguma coisa sobre isso, mas eu não prestei atenção. Eu não me detive nos detalhes. Aqui em casa a gente gosta muito de ver filmes juntos. E é interessante, né? Eu estava comentando com a Daniele que os finais dos filmes, os desfechos, sempre lembram momentos iniciais.
Então, os momentos iniciais, e eu vou até confessar aqui um problema, né, que eu tenho com a Daniela. Daniela não presta atenção no início do filme. Aí me incomoda muito, porque no final, alguma coisa do início será resgatado. O final de uma trama é sempre voltando para o início e você consegue montar uma espécie de quebra-cabeça. Você fica sem entender ao longo do filme como ele vai terminar. Você imagina finais possíveis. E vem sempre um final que nos surpreende até certo ponto. E esse final que nos surpreende leva em consideração dados que foram, não é, informados ao longo do filme sem que a gente percebesse. Eu me lembro quando eu dava aula, a coisa mais importante para o aluno é saber o que é que vai cair na prova. Então o professor chega e diz, não, olha, vai cair na prova que eu dei em aula. E isso soa misterioso para os alunos porque eles querem saber exatamente o que estudarem, porque às vezes a matéria é grande, o tempo é pequeno, aos olhos do aluno, e ele fica sem saber, ele fica sem norte para estudar. O professor fala, olha, não vai cair nada que eu não dei em aula. E aí quando você vai corrigir a prova com os alunos, depois que a prova já passou, quando o professor vai discutir a correção da prova, geralmente ele comenta, olha, essa questão eu falei em sala de aula, eu disse a vocês que era um ponto importante. Então, ouvir a voz de Deus requer uma atenção muito cuidada, zelosa para ouvir. Daí a gente já tira algumas coisas, né? Algumas conclusões. Uma delas é, eu posso estar vivendo com algumas distrações que estão me impedindo de ouvir melhor a direção de Deus. Então esse é um ponto muito importante. Saber que Deus quer falar comigo, saber que eu preciso estar numa posição. O monte, a gente sempre fala sobre o monte, que o monte é um lugar de comunhão. O monte é um lugar de... revela alguém que está buscando. O monte é um lugar que me dá uma visão privilegiada. Sabe quando você quer mostrar alguma coisa para alguém, você aponta, a pessoa não vê, o que é que você faz? Você dá uma referência, você fala, olha, está perto daquela árvore ali. Ah, tá, eu já estou conseguindo olhar, eu já estou conseguindo identificar, eu já estou enxergando. E o Espírito Santo faz isso com a gente. E sabe quais são os pontos de referência? Justamente a gente entender a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus vai nos dar os pontos de referência para que a gente não se perca. Eu e você vamos fazer uma caminhada essa semana. Nós precisamos chegar em determinados lugares. Reconciliação, colocar planos em prática, retomar projetos, enfrentar situações complexas, não é? Existirão fatos novos, e a gente vai ter que chegar do outro lado, a gente vai ter que finalizar projetos, cumprir metas. E aí, como é que a gente vai chegar do outro lado se a gente não sabe o caminho? Nós precisamos atender a essa direção. Olha, quando você passar por uma farmácia, você vai entrar à direita. Então eu preciso guardar no meu coração essa direção que eu estou recebendo e me aplicar a ela. Porque se a farmácia passar e eu não identificar o que é que acontece, eu perco a entrada. Então eu creio que o Espírito Santo nessa semana vai nos dar pontos de referência que vão nos auxiliar. É você quem vai fazer a caminhada, mas eu creio que ela será direcionada pelo Espírito Santo de Deus. Bom, agora a gente precisa saber ouvir a voz de Deus, e para ter certeza, eu acho que esse texto é um texto muito especial nesse sentido, porque ele ajusta muito bem, né? Ele ajusta muito bem a direção do Espírito Santo de uma maneira que a gente consegue entender como Deus fala. Isso é muito importante. Bom, então a gente vê 3 situações onde aparentemente Deus estaria e Deus não estava.
Ou seja, nós corremos o risco de acharmos que é Deus falando e não é Deus falando. Então muita gente fala assim, não, eu me sinto direcionado por Deus a fazer isso ou aquilo. Cuidado. E esse tal cuidado, a gente tem os parâmetros dados pela palavra de Deus justamente para poder resolver esse problema e não ficar confundido. Deus não quer confundir, Deus não confunde ninguém. Deus resolve a confusão, mas Deus não confunde ninguém, não é? E aí eu quero mostrar para você aqui pontos de retenção para a gente prestar atenção para não errar. Então, o primeiro evento que acontece ali, que Deus não estava, era no vento. Nós precisamos tomar cuidado com o vento, porque ele vem, e ao sentir o vento, a gente fica com a impressão de que alguma coisa grande vai acontecer. Então a gente cria o que na verdade deveria ser uma expectativa, mas é uma ilusão. Então o vento vem e você fala, é Deus que está a falar comigo. É Deus que está falando ao meu coração. E sabe o que o vento faz? Tira as coisas do lugar. Cuidado. Há pessoas que se aproximam de nós e tiram as coisas de lugar. Há pensamentos que temos que tiram as coisas do lugar. Cuidado. Tem coisa que não é Deus agindo, é bagunça. Então a gente tem que aprender a frear esse tipo de situação, observando vigilantemente que vento que tira as coisas do lugar não é Deus falando. Sabe aquela avalanche que vem e bagunça tudo? Cuidado, Deus não é bagunçado, Deus organiza, Deus põe em ordem as coisas. Então, ele não estava no vento, ele não está nessa bagunça promovida por esse vento que tira as coisas do lugar. Bom, depois do vento, um terremoto. Ai, isso engana a gente, porque vem um terremoto e a gente diz, só pode ser Deus. Só pode ser Deus a falar comigo. Um terremoto está acontecendo, será que ninguém vê Deus falando? Só que esse terremoto aí não contém a voz de Deus. Esse terremoto, ele simplesmente abala fundamentos. Cuidado! Existem fundamentos que garantem a segurança, a firmeza da tua vida, da tua história. Isso não pode ser abalado. Não é? O trato com nossos pais, com os nossos filhos, com os nossos parceiros, cônjuges, muito cuidado. Aquilo que abala isso não pode ser de Deus. A Bíblia nos ensina, por exemplo, a honrar pai e mãe, independente de quem seja. E olha, muita gente sente o terremoto, aquilo abala o fundamento, talvez, do relacionamento familiar, e a pessoa não percebe que Deus não está nisso. A verdade é que o povo quer ouvir a voz de Deus, mas não percebe que tem muita coisa que já está tratada. Tem muita coisa acerca do que você já deve saber. Ou seja, honrar pai e mãe, não é? O trato com amor do nosso cônjuge, não é? A sabedoria para lidar com os filhos, a obediência dos filhos em relação aos seus pais. Pronto, existe uma série de preceitos do reino de Deus, valores eternais, que devem nortear a nossa vida. Já é Deus falando com a gente. Eu posso ir num estabelecimento comercial, pagar, e aí na hora de receber o troco a mais. Existem pessoas que dizem assim, olha que bênção, era o dinheiro que eu precisava. Mas, obviamente, está se abalando um fundamento, porque aquilo vai dar uma diferença naquele caixa no final do expediente, e aquela pessoa que está trabalhando ali é que será prejudicada. Eu estou dando um exemplo bem pequeno, mas
isso acontece a todo momento, a gente achar que Deus está falando e não perceber que se fundamentos são abalados, Deus não está falando coisa alguma. Né? Então eu tenho vento que tira as coisas do lugar, não é Deus falando. Eu tenho terremoto que abala fundamentos, não é Deus falando. E eu tenho uma terceira situação, o fogo. Olha, preste muita atenção. O fogo é uma coisa que a gente conhece como paixão. Só que não é a paixão de Cristo. Não é você fazer as coisas na vida de maneira apaixonada, no sentido de fazer bem feito, de dar o seu melhor. Essa paixão aqui é aquela que traz desgoverno. A pessoa fica cega, ela não enxerga mais nada, está todo mundo falando com ela e ela não consegue perceber que está entregue a um fogo estranho. Um fogo que destrói as coisas, não é? Às vezes um pequeno fogo começa e ele, depois de pouco tempo, já não pode ser contido, ele se espalha e vai destruindo as coisas. Esse não é o fogo da presença de Deus. Esse não é o fogo da presença de Deus. Então, há que se ter cuidado com essas tais paixões, com o vento que tira as coisas do lugar, e precisamos também tomar cuidado com os terremotos que abalam fundamentos que não devem ser abalados. Você constrói uma casa e você se ocupa bem, não é? O construtor, ele se aplica bem aos fundamentos porque é o que vai manter a casa de pé. Eu posso quebrar paredes na minha casa, mas eu não posso abalar fundamentos, porque senão eu destruo a casa toda. E precisamos avaliar isso. Entrar essa semana já percebendo até que ponto eu estou cedendo a ventos que tiram as coisas do lugar, até que ponto estamos envolvidos em paixões que desgovernam a nossa vida e fazem com que a gente tome decisões erradas. Até que ponto eu estou cedendo a terremotos que somente abalam fundamentos, que são justamente aqueles fundamentos que mantêm a casa de pé. Bom, tudo bem, a gente já entendeu como é que Deus não fala. E como é que é a voz do Senhor? Um ciclo tranquilo e suave, uma voz mansa e delicada. E é o que dá título a essa mensagem de hoje. A voz do Senhor, ela é simples, não precisa ser uma coisa ultra sofisticada. Muito cuidado, porque ela também é sutil. E ela é serena, ela pacifica. Então são 3 S's para você não esquecer. Quando você sentir que alguma coisa está falando ao seu coração, tem que ter esses 3 S's. Tem que ser simples. Deus não complica as coisas. Deus não fala de uma maneira que você não seja capaz de entender. Nós falávamos numa das devocionais da semana passada que Jesus ele tinha por prática, ao falar com as pessoas, falar de acordo com a capacidade dos ouvintes. Então, está falando difícil, está muito complicado, eu não estou entendendo. Não é a voz do Senhor, porque a voz do Senhor ela é simples. Uma outra coisa que marca Deus falando é sutil. Às vezes é um pormenor. Às vezes é uma coisa que não tem aparência. Às vezes não é uma coisa grande, espetaculosa, mas é sutil e só quem está prestando atenção percebe. Existem coisas que só vão entender a teu respeito quem estiver próximo de você. Se você passar a semana longe do Senhor, você vai precisar de um terremoto. Esse é que é o problema das pessoas. Me permita dizer algo. Sabe por que as pessoas querem terremotos? Sabe por que as pessoas cedem a ventos e paixões? Porque elas estão longe. Então só se algo sacudir e abalar estruturas que ela vai achar que Deus está falando. Agora quem está perto, quando você está perto de uma pessoa, você nem precisa falar muito alto porque você está perto. Agora quando você está longe, você grita fulano e a pessoa, não estou entendendo. Mas quando a gente
chega mais perto, a gente ouve melhor, a gente entende, a gente compreende essa voz que é sutil, essa voz que é simples. E é uma voz que traz paz. A Sandra está dizendo assim, ouvi hoje uma música, uma pergunta que alguém fez a Deus. Por que ele não falou no vento, no fogo ou no terremoto, mas no sussurro? E ele respondeu, é porque eu estou perto. Graças a Deus. Eu queria que você sentisse nesse momento essa confiança. Deus está perto e estará perto de você ao longo de toda a semana. Sandra, você até me deu uma ideia, não é? Eu falei sutil, simples e serena. Mais uma coisa, sussurra. Sussurra. São 4 S, então. É uma voz que sussurra. Porque o sussurro é uma maneira de falar que só é válida quando você está perto. Se eu estiver longe de você, não vou poder sussurrar, porque você vai falar, ó, não estou ouvindo. Agora, se uma pessoa está aproximada... Então, o que eu preciso? Eu preciso estar perto. Eu preciso ter certeza ao nível de meu coração, meus pensamentos, meus pés, minhas mãos, minhas práticas, minhas palavras. Eu preciso saber que eu estou perto. Porque aí eu vou ouvir melhor. E essa questão de trazer paz, de ser uma voz serena, também é muito importante. Existem pessoas que são mais nervosas, são mais agitadas, se desesperam e, olha, Deus não está nisso. Respira, respira fundo, respira mais uma vez, silencia teu coração, porque de outro modo você não vai ouvir a voz de Deus, porque a voz de Deus ela pacifica seu coração. Cuidado! Às vezes você está bem e uma pessoa fala com você e você se deixa influenciar por aquilo que aquela pessoa falou e você perde sua fé. Você estava bem, mas a pessoa fala, ih, isso não é assim não. Pronto, você vai abaixo. E também, obviamente, existem pessoas que falam coisas que não se confirmam e aí fazem terremotos que, na verdade, abalam fundamentos. Ou palavras que soam como vento que tiram as coisas do lugar. A gente tem que ser muito rápido, dinâmico. Ao sentir esse vento que bagunça, falar, opa, Deus não está nisso. Às vezes a gente fica tão agoniado que a gente quer tanto ouvir a voz de Deus que a gente se agita, aí não ouve a voz. Para ouvir a voz, a gente tem que silenciar nossos corações, nossas agitações, porque o ciclo suave vem, uma voz mansa e delicada. Deus quer falar conosco nessa noite. Deus quer falar com a gente. Deus tem prazer em falar. O que nós não podemos desaprender ou precisaremos aprender é ficar mais em paz, confiante de que Ele vai falar. Muitas vezes a gente quer empurrar Deus contra a parede. Há saúde nisso? Existe alguém que pode lutar com Deus e vencer? Não tem. O que existe é um Deus que está perto. Que quando a gente se aproxima, ouve melhor. Ele vai dar direção para cada assunto da sua vida. Não se desespere. Cuidado. Porque às vezes o que acontece? Eu e você nos desesperamos e com isso perdemos esse ciclo suave. Presta atenção, Deus fala com você. Tem coisas maravilhosas que o Senhor quer falar conosco. Lembra que a gente falou sobre Jeremias, né, num outro domingo? Não sei quantos domingos já foi, mas a gente falou sobre Jeremias, não é? Deus falando com ele. Jeremias, clama a mim e responder-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Vanessa, tem coisa que você não sabe e que Deus vai fazer essa semana na sua vida.
Tem coisa que Deus ainda não falou, que vai falar essa semana com a gente. E aí, eu preciso ficar agitado, batendo a porta do céu, querendo ouvir Deus falar? Ou eu posso descansar e confiar e aguardar que vem? Viver pela fé, para o desavisado gera muita ansiedade. Mas no final das contas, viver pela fé é um descanso. O mundo está caindo, está todo mundo, e aí você não vai fazer nada, e você já fez o que tinha que fazer, você não se acomodou, mas você não foi além. Sabe qual é o grande problema? Às vezes a gente vai além. A gente fala, mas a gente quer falar de novo porque acha que a pessoa não vai fazer. Você já não colocou diante de Deus? Agora aguarda. Você já não tomou a atitude que cabia a você? Agora espera. Não fique aguardando terremotos. Não fique aguardando ventos. Não fique aguardando esse fogo que acaba com tudo. Não. Coisa simples. A gente sente o amor das pessoas nas coisas simples. Não é nas coisas muito... Não, são detalhes. São detalhes. É alguém que vai num lugar e lembra de você. Eu acho isso um presentão. Quando uma pessoa fala assim, olha, rapaz, assisti um filme, fui num restaurante, eu conversei com uma pessoa sobre um assunto, me lembrei de você. Você saber que você está na memória das pessoas, e vocês podem ter certeza, a gente está convivendo aí há algum tempo já, através dessas lives, vocês fazem parte da vida da gente. Eu e a Daniela, a gente conversa sobre vocês, a gente se preocupa com cada um de vocês, porque vocês são importantes na vida da gente. Vocês são a voz mansa e delicada do Senhor na nossa vida. Então a gente não espera terremotos, a gente não espera ventos que tiram as coisas do lugar, não é? Fogos estranhos que só... Não, a voz mansa e delicada, que vem através de um, vem através de outro, é uma palavra, é uma bênção, não é? É um gesto, é a generosidade. E a gente pauta a nossa vida dessa maneira também. A gente quer ser marcante na vida de vocês. Isso facilita todas as coisas. A gente não quer ser um fogo estranho, a gente não quer ser um terremoto. Eu, durante muito tempo, não é? Eu não sei quem me conhece há mais tempo, quem me acompanhou mais, mas sabe que eu fui muito perseguido pelo meu jeito de falar. Porque sempre se espera de um pregador que crê, por exemplo, na ação do Espírito Santo, que ele seja um gritão, que ele fale alto, não é? Ele tem que gritar para o demônio sair. Eu nunca fui assim, eu não critico quem seja, mas não é a minha trajetória. Nunca achei que Deus falasse menos porque eu falo mais baixo, não é? E é muito ruim que você seja forçado a ser quem você não é. Então a gente tem um jeito de cantar, a gente tem um jeito de pregar. Obviamente ninguém precisa seguir uma pessoa com quem não tem afinidade. Não é obrigatório. Existem muitas pessoas pregando a palavra de Deus. E acho que quando a gente tem essa afinidade, a gente tem que aproveitar. Então, no momento em que vocês começaram a fazer parte da nossa vida, a gente começou a perceber que vocês trazem, com atitude simples, vocês trazem a voz do Senhor, a paz de Jesus. Isso é que é importante. Quando a gente começou a fazer as lives, muito mais pessoas assistiam. Mas eu sabia de antemão que eram pessoas curiosas para saber o meu paradeiro, o que é que eu estava fazendo da minha vida, como é que eu estava vivendo, não é? Hoje tem muito menos pessoas, mas são pessoas muito mais marcantes dentro da gente. Entendeu? Então muita gente quer as paixões, quer o terremoto, quer o vento, quer viralizar nas suas práticas e não tem. Não é? Tem 5.000 amigos no Facebook e não tem nenhum amigo de verdade. Hoje talvez a gente tenha uma convivência com menos pessoas. Não é? Durante anos da minha vida eu tive convivência com centenas de pessoas semanalmente. Hoje são muito menos pessoas.
mas são a voz mansa e delicada do Senhor na minha vida, não é? Isso é que é importante para nós. Uma voz mansa e delicada fala ao meu coração. Voz tão suave, maravilhosa, traz paz ao meu coração. Ó que voz mansa e delicada, que fala ao meu coração. Essa voz doce que eu escuto é a voz do meu Senhor. Voz tão suave, maravilhosa, traz paz e consolação. Ó que voz mansa e delicada, que fala ao meu coração. Pai querido, nós queremos colocar a nossa semana diante do Teu altar. Que não sejamos iludidos e enganados pelo nosso próprio coração. Que haja em nós domínio próprio, paciência, perseverança, longanimidade de buscar a Tua face e aguardar que o Senhor fale mansamente ao nosso coração. Que possamos, Pai, identificar a Tua voz serena, sutil, que sussurra, que simplifica as coisas, que muitas vezes é sutil, é no detalhe, no pormenor, que o nosso coração seja grande para acolher a Tua voz em nós, que os nossos olhos enxerguem os detalhes da Tua preciosa mão agindo em nossa vida. Livra-nos desse fogo que destrói-nos. Livra-nos, Pai, desse terremoto que abala fundamentos, desses ventos que tiram as coisas do lugar e nos dá a Tua voz, que traz segurança, que pacifica nossos corações, que traz a direção que nos conduz à vitória. Que seja assim na nossa vida, que tenhamos uma semana marcada pela Tua voz, nas coisas mais simples, possamos ver as Tuas mãos poderosas estendidas em nosso favor. Essa é a nossa oração, Pai, no nome de Jesus. Amém. E que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor incomparável de Deus, o nosso eterno Pai, que as doces consolações do Espírito Santo sejam com cada um de nós para todo sempre. Amém. Deus abençoe a todos. Muito bom, Lourdes, lembrar da nossa passagem ali pela Igreja do Senhor em Lisboa, né? Marquês de Pombal. Que bênção estar com aqueles irmãos. Temos muitas saudades, não é? Que cada um dos irmãos tenha uma semana muito abençoada. A gente quer muito que cada um tenha experiências com o Senhor. E eu tenho fé que você vai mandar um zap para mim essa semana, dizendo assim, olha, Deus falou no meu coração, não é? E eu vivi uma experiência, o poder de Deus se manifestou na minha vida, que bom, Deus falou comigo. É isso que a gente fica feliz, do Senhor falar ao nosso coração, tá bom? Boa semana aí para todos vocês mesmo. A gente quer ver vocês vitoriosos e quer ter o prazer de contar nossas vitórias. Vocês são uma vitória para nós. Vocês já são a vitória da nossa semana, mas a gente quer que Deus faça mais ainda na vida de vocês. As vitórias de vocês são participadas aos nossos corações e a gente sente como se fosse com a gente. E é isso que nós desejamos. Tá bom? Amamos vocês.